Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior da Assembleia de Deus em Vila Gomes, gravando novamente aqui em subsídio para a aula de EBD, a lição de número 2 da sala de jovens. Faremos gravações aqui tanto para a sala de jovens quanto para a sala de adultos. Na sala de jovens estamos estudando acerca de Daniel, ok? Então o tema para a lição de número 2 é como vivermos na Babilônia. Como vivermos na Babilônia. Então a revista que está estudando acerca de Daniel e seus amigos no contexto ali do cativeiro babilônico, ok? O texto principal, ou texto áureo, você tem aí o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 7. O texto que diz: Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Na sua paz vós tereis paz. Lembrando que Jeremias é aquele grande homem de Deus, aquele grande profeta que foi usado para profetizar acerca desse contexto do cativeiro babilônico. E quando ele profetiza acerca desse contexto, isso traz para ele grandes retaliações. Então o povo tinha ele como alguém que estava desejando a desgraça do povo, estava desanimando o povo em relação a uma possível batalha, uma futura batalha com Babilônia. E na verdade ele estava se posicionando ali como a boca de Deus para revelar ao povo acerca das situações que eles iriam vivenciar em decorrência dos seus reiterados pecados, dos seus reiterados das suas reiteradas desobediências às ordens de Deus. Então a situação que eles iriam vivenciar já era certa diante de Deus. Deus já estava trazendo para eles revelações acerca daquilo que iria de fato acontecer e eles não escapariam desta situação, dessa realidade. Então Jeremias profetizou ao longo do seu livro, mostrando diversas vezes e trazendo diversos exemplos e atos proféticos realizados para que pudesse demonstrar para o povo que aquela era uma realidade que eles iriam vivenciar. Eles não escapariam dessa punição, que era ao mesmo tempo uma punição, mas também um aprendizado para a vida deles. Era um meio pelo qual Deus iria trazer transformações profundas para o seu povo, como de fato trouxe. Então o cativeiro babilônico era uma realidade para o povo de Judá, mesmo o povo rejeitando veementemente essa mensagem. E Jeremias, dentre as mensagens que ele traz, inclusive houve uma situação em que Deus orientou Jeremias, num ato profético, a adquirir uma terra quando Israel já estava cercado pelos babilônicos. Babilônia já estava assediando Judá, Jerusalém, tá certo? E Deus leva Jeremias a adquirir uma terra exatamente naquele contexto em que eles estavam sendo já atacados por Babilônia e seriam deportados daquele lugar. E quando Jeremias adquire, lavra a escritura, deixa aquela escritura lacrada, tá certo, na mão dos juízes do local e fica com uma escritura aberta, comprovando ser ele proprietário daquela terra, Deus estava por meio disso demonstrando que eles iriam retornar. Então estava profetizado que eles iriam partir para o cativeiro, mas também estava já profetizado por Deus que eles iriam retornar para aquela terra. E Jeremias, como ato profético demonstrando essa realidade na qual Deus traria-nos de volta para este local, Jeremias adquire uma terra ali. Você tem essa situação de Jeremias, você tem essa palavra que está descrita aqui na lição, sobre como eles deveriam se comportar na terra para onde eles estavam indo. Era uma terra estrangeira, era um lugar hostil, era uma situação difícil, tá certo? Uma situação de fato aterrorizadora para eles, porque eles foram arrancados da sua terra e levados para um lugar estrangeiro, estavam ali naquele lugar como cativos, mas o comportamento deles não deveria ser de pessoas deprimidas, de pessoas que desistiram da vida ou de revoltosos.
e sim, eles deveriam agir com inteligência e viver aquele processo que estava determinado por Deus para que eles vivenciassem. E não somente isso, mas também prosperarem naquele lugar, se estabelecerem naquele lugar em paz, buscar a paz com a população local, trabalhar, viver, crescer e ter até abundância da parte de Deus, mesmo estando na terra do cativeiro, que aliás foi o que aconteceu para muitas famílias dos judeus que se desenvolveram extraordinariamente, tanto no contexto babilônico, como posteriormente o império que vem subjugar a Babilônia, inclusive por meio do qual Deus traz liberdade para Israel, retorno à terra, garantia de salvaguarda para transporte de materiais e reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém, bem como do templo. O Império Persa, tá certo? O Medo-Persa era uma associação de dois grandes povos, Medo-Persa. Através de Ciro, através de Artaxerxes, Deus trouxe aí grandes decretos que promoveram então o retorno de algumas levas populacionais. Então houveram pelo menos 3 campanhas de retorno com Zorobabel, tá certo? E com Neemias, e Esdras ficou bastante envolvido tanto nessa questão de retorno quanto na questão do restabelecimento, né, do culto e da lei, tá certo? O restabelecimento também da lei de Deus agora como regra, tá certo? De conduta para o povo. Então você tem Zorobabel, Esdras, Neemias, todos ligados aí a esses contingentes que retornaram do cativeiro para Israel para reconstruir a terra. Mas de uma coisa tenha consciência, não foi a maioria que retornou não. Retornou um grande número de pessoas, mas a maioria permaneceu lá depois já de haverem obtido autorização para retornar para a sua terra. Porque já estavam habituados ao lugar, já haviam crescido, se estabelecido e gozavam de grande vantagem ali naquele território. Então esse versículo aqui ele se cumpre cabalmente. Esse versículo aqui se cumpre de fato na vida do povo de Judá dentro do contexto de cativeiro. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29:7. O contexto de Israel no cativeiro babilônico, terra estrangeira, terra hostil, cercados de desafios, cercados de riscos, de perigos. E mesmo assim cresceram, mesmo assim prosperaram e viveram em paz. Então, no que cabia a eles, eles buscaram pela paz. Não é tão diferente da situação da igreja em relação ao mundo. O mundo não serve para a igreja, o mundo não tem o que ensinar à igreja, porque o mundo jaz maligno. Estou falando do sistema mundano em meio ao qual nós vivemos, com o qual nós interagimos. Mas nós partimos para interagir com o mundo dentro das suas diferentes esferas, política, porque nós somos cidadãos, estamos envolvidos também com a política, acadêmica, porque nós estudamos, buscamos alta formação, então convivemos no ambiente acadêmico, profissional, porque nós trabalhamos, precisamos trazer o mantimento para a nossa casa e pagar nossos impostos e construir, tá certo, nosso patrimônio. Então atuamos dentro do mercado de trabalho e muitas das vezes interagimos com pessoas que não seguem o mesmo padrão de conduta, não têm o mesmo paradigma, tá certo? Como nós temos em Cristo Jesus. Então pessoas com diferentes referenciais, que têm comportamentos também que contrastam com a ética cristã. E nós interagimos com eles dentro do âmbito da paz, buscando a paz com todos, como diz o apóstolo Paulo. Na medida de que estiver em nós, ou seja, no que depender de nós, buscar a paz nos relacionamentos, buscar a ética, um comportamento ético, dar testemunho cristão, tá certo? Viver de forma harmônica com as pessoas. Da mesma forma como Jeremias aconselha Israel, você vai para aquele lugar, busca viver em paz, tá certo? Busca servir ao Senhor no meio daquela terra, glorificar o Senhor, ok? E crescer, prosperar diante daquele povo mediante a bênção de Deus. Assim também a igreja em meio ao mundo.
Assim também o jovem, em meio a esses contextos, o jovem não precisa estar em antagonismo, tá certo? O jovem não precisa ser agressivo em relação a esses contextos, mesmo que sejam contrastantes, até antagônicos com a sua realidade, com a sua cosmovisão cristã. Mesmo eles abertamente apresentando esse antagonismo, mas nós não temos interesse na guerra contra pessoas. Nossa guerra não é contra carne nem sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Assim, nós não buscamos a guerra contra as pessoas, e sim contra as atuações malignas. Nos posicionamos como servos e servas de Deus, buscando um desenvolvimento, um crescimento, buscando estabelecermos dentro do lugar onde estamos, procurando atuar da melhor maneira possível, dando testemunho de Cristo Jesus e não buscando guerra contra as pessoas, mas um relacionamento pacífico, honesto, ético, ok? E estamos em guerra sim, contra as hostes espirituais da maldade. Então aí você tem a nossa batalha. Então esse conselho de Jeremias é um conselho para mim e para você. É um conselho para nós que estamos nesse contexto babilônico da atualidade. Porque o espírito de Babilônia, a Babilônia política já ruiu, já caiu por terra. Mas a Babilônia espiritual, o espírito que atuou em Babilônia é o mesmo que atua ao longo dos séculos e está presente na atualidade e será visto sua queda só lá em Apocalipse. A mentalidade babilônica será destruída lá em Apocalipse com os juízos da ira do Cordeiro. Babilônia vai cair por terra, mas a Babilônia está atuante na atualidade. O espírito que atuou na Babilônia atua hoje. Resumo da lição: o crente fiel pode habitar na Babilônia. Olha que coisa extraordinária. O crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. A cultura da opulência, a cultura da arrogância, a cultura da soberba. E isso é colocado como um elemento cultural. Então você tem que tomar muito cuidado para fazer essa separação. É como uma pessoa que tem a habilidade de comer peixe tirar a espinha. Então muita coisa que é tida como cultura é enriquecedora de fato, é agregadora, agrega de fato a minha e a sua vida com um conhecimento válido, com um conhecimento que traz um desenvolvimento, que traz uma melhora, mas nem tudo que é ofertado como válido, que é ofertado como valor, tá certo? De fato o é. Nem tudo de fato é um valor real, um valor verdadeiro. Muitas das vezes é apenas um tipo de cultura devassa, é um tipo de cultura licenciosa, é uma cultura que alimenta um sentimento de irreverência, tá certo? No sentido de não respeitar os padrões de Deus, não levar em consideração os padrões de Deus, mas agir somente motivado pela sua concupiscência, pelo seu prazer desenfreado, tá certo? E esses prazeres levam você muitas das vezes a uma atitude que venha a desonrar, que venha a agredir a santidade de Deus. Esse é o comportamento babilônico. É o comportamento de autoengrandecimento. Isso está entrando de uma forma avassaladora dentro de muitas igrejas, através da chamada teologia do coach, onde o engrandecimento é sobre a pessoa. Você é importante, você é grande, você pode, você é o cara, você conquista. O engrandecimento é sobre a pessoa. A maneira de comprovar o sucesso é através do enriquecimento, é através do acúmulo de bens. E aí esse acúmulo de bens, ele serve como validação do seu sucesso. O seu sucesso é de fato o selo de garantia de que você é um homem de Deus. Então, somente a pessoa que obtém um sucesso financeiro acumulando bens pode se colocar como um homem de Deus bem-sucedido. Esse é o tipo de silogismo, é o tipo de ideia falsa e perigosa que tem trancado a vida de muitas pessoas, tem mantido as pessoas presas
a uma lógica completamente antibíblica, uma lógica que não é endossada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é mentalidade babilônica, tá certo? É comportamento babilônico, é teologia babilônica. Esse tipo de teologia tem destruído vidas. As pessoas ficam presas a ilusões e ficam alimentando esse tipo de coisa e desperdiçando sua vida, desperdiçando sua fé, desperdiçando suas ações com esse tipo de comportamento, com esse tipo de direcionamento. Então você tem aí um grande risco na atualidade, que é permitir que esse espírito babilônico se apodere da sua vida, vindo com trajes cristãos, mas na verdade com esse interior, esse espírito, essa essência de Babilônia, da soberba, da arrogância, da opulência, da autoglorificação. Como Nabucodonosor faz uma estátua para si mesmo e obriga todos a adorarem. Como Nabucodonosor, que olha para a Babilônia e engrandece a si mesmo, dizendo que ele é o construtor dessa tão grande Babilônia. E como resultado disso, até num ato de misericórdia, Deus faz com que ele coma grama com os animais. Ele tem um surto, e nesse surto ele se comporta como uma besta, se comporta como um animal. Então, passado esse tempo em que ele passa por essa situação, Deus traz ele de volta à consciência e ele louva a Deus. Deus lhe deu a oportunidade de se deparar com a loucura do seu comportamento, da sua soberba, como aquilo estava levando ele à ruína. Então Deus nos dá essas oportunidades quando a gente é confrontado, tá certo, com a nossa própria arrogância, a nossa própria soberba, e a gente vê a nossa fragilidade, a gente vê o quanto a gente é pequeno, como a gente é um sopro, e nos deparando com isso, dobramos nossos joelhos e imploramos pela graça divina, pela misericórdia divina, pelo favor divino, e buscamos fazer a vontade de Deus na nossa vida, tá certo? Buscamos estar em sintonia com a vontade de Deus, andar conforme a lei do Espírito, e assim podemos de fato estar em plena comunhão com Cristo Jesus. Diante da nossa fragilidade, nós nos refugiamos em Cristo Jesus, a nossa rocha. Agora, isso quando somos confrontados na nossa arrogância e caímos nessa consciência. Então, esse espírito babilônico vem exatamente para combater isso, para mostrar, não, você não precisa, você é o cara, você é o tal. Esse tipo de ilusão que leva a pessoa à autodestruição. O crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura babilônica não pode ter domínio sobre ele. O crente tem que interagir com esse mundo, interagir com o ambiente acadêmico, empresarial, político, jurídico, medicinal, entrar nesses ambientes, crescer, se desenvolver, galgar altas posições, sem que isso afete a sua humildade, sem que isso afete a sua estrutura, porque a sua estrutura está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Então ele vai entrar nesses diferentes contextos e chegar a altas posições sem que isso lhe afete, sem que isso roube dele a sua humildade, reconhecendo sempre a grandeza de Deus em todas as coisas e glorificando o seu nome. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Daniel e seus amigos estiveram nesse contexto e Deus os usou poderosamente. E eles glorificaram a Deus dentro desse contexto, se tornando pessoas muito relevantes, muito importantes, mas não arrogantes, não soberbas, não confiando em si mesmas. Tem a leitura, deixa eu ver aqui a leitura. Ah, sim, a leitura está ali, próximo ao texto, já é bem curtinha. O texto bíblico, Daniel 1, 1 ao 3. Daniel 1, 1 ao 3, nos diz o seguinte. No ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém e a sitiou. Olha que coisa terrível. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, Ele os levou para a terra de Sinar, é um antigo nome, né, para a Babilônia, ou a Mesopotâmia, né, a terra entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates, e também chamado de Sinar na Sagrada Escritura,
para a casa do seu Deus, em D minúsculo aqui, ó, falso Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, ok? E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres. Você tem aí essa fala que foi até abordada na lição passada já com relação àqueles jovens que são levados aí diante desse funcionário, alto funcionário do rei, e é estabelecido ali, ele estabelece para eles a ordem, que é se alimentarem da mesa do rei, o que para muitos seria um grande privilégio, é tido por Daniel e pelos seus amigos como um risco de contaminação com todos aqueles elementos que estavam presentes ali naquele banquete e que não estavam em conformidade com a lei de Deus, e por isso eles não queriam participar daqueles alimentos, por mais que alguém reputasse aquilo como uma grande vantagem, mas para eles era apenas um elemento contaminante, porque a prioridade deles era andar conforme a lei de Deus. E uma vez que eles colocaram isso no seu coração e foram inteligentes para negociar, para interagir com aquele alto funcionário, Deus entrou na causa. E Deus fez com que eles achassem graça diante daquela pessoa, de modo que ela aceitou o desafio. Eles então passaram a se alimentar apenas de legumes e tomar água. E diante do teste que foi feito durante um período, eles mostraram a fisionomia mais saudável do que os demais que se alimentavam de todo o banquete na mesa do rei. Então eles impuseram ali uma demonstração de fé. Então eles demonstraram ali a sua fidelidade a Deus, sendo fiéis em tudo, sendo fiéis até nisso que é tão natural, tão comum, tão simplório. E eles demonstraram sua fidelidade a Deus nisso, e Deus honrou, Deus honra. Deus honra quando a gente demonstra fidelidade a Ele até nas pequenas coisas, até na maneira do falar, até na maneira de agir, até na maneira de escolher as coisas, na forma de se expressar, de dar uma opinião, procurando sempre glorificar a Deus em todas as coisas. Deus honra quando você é fiel até nas mínimas coisas. Introdução. Veja o que diz. Ao chegarem à Babilônia, completamente distinta de sua terra natal. A civilização babilônica, desenvolvida na região da Mesopotâmia, destacava-se em diversas áreas, ficando famosa por ter estabelecido a primeira legislação escrita, conhecida como Código de Hammurabi, importantíssimo para a humanidade, porque haviam essas leis dos costumes estabelecidas aí entre os clãs, tá certo? Mas o Código de Hammurabi é uma sistematização das leis a partir de uma autoridade central, tá? Então você tem aí o estabelecimento aí de um reino, né? Então você tem nessa idade bastante antiga, né? Recua muito na história. Você tem já uma organização, certo? Estabelecendo aí influência sobre os povos e buscando agora assistir-lhes com garantias, o que é um avanço extraordinário para a época, uma vez que buscava-se apenas impor a sua autoridade, o seu autoritarismo pelas armas e assim obter alguma vantagem. E assim você tinha os reinos de época muito recuada na história, né? E Hammurabi ele dá um passo adiante, né? Um passo além desse tipo de comportamento quando ele busca assistir a sua população com garantias. Então essas garantias, por exemplo, de justa medida, tá certo? De punição, retribuição, garantias em relação a patrimônio, em relação a direito civil, tá certo? Então aquilo que deveria ser assistido pelo Estado como forma de proteção para que as pessoas não buscassem sua própria defesa e assim estabelecendo uma guerra civil a cada momento, guerra entre famílias, enfraquecimento das cidades, enfraquecimento do poder central, devido a essas convulsões sociais que acontecem num contexto em que não há uma proteção jurídica para as pessoas.
A pessoa é agredida e o Estado não vai fazer nada, então ela mesma vai tomar suas armas e agredir de volta, e assim vai ter retaliação e por aí vai até virar um caos. Então, para se prevenir esse tipo de escalada, tá certo? De desordem, de violência, então é estabelecido um código, e esse código, para que seja cumprido, é estabelecido uma autoridade. E essa autoridade agora promove o bem-estar, promove segurança, promove tranquilidade para aquele contingente populacional. E assim passa a ser relevante para eles de uma forma muito mais abrangente, tá certo? De modo que as pessoas querem que aquele governo se mantenha para que as suas garantias sejam preservadas. E assim você tem um novo funcionamento para o Estado. O Estado agora ele salvaguarda a vida das pessoas. Então Hammurabi de fato é um avanço extraordinário para a sociedade da época. Então isso é encontrado nessa sociedade. Veja, Babilônia. Babilônia tem coisas interessantes. É isso que estamos vendo aqui, né? Então, olhando sempre, contextualizando, nós que também interagimos dentro de um contexto dessa Babilônia de hoje, da Babilônia da atualidade, também nos deparamos com coisas que são avançadas, são interessantes, são importantes no âmbito da ciência, da tecnologia, da literatura, da filosofia, do pensamento. Então, existem coisas importantes a serem valorizadas, a serem preservadas, ok? Mas da mesma forma como existe avanço, existe também muitas coisas que são verdadeiros retrocessos, são verdadeiras situações degradantes, tá certo? Dentro do contexto babilônico também. Toda a arrogância, a prostituição, tá certo? A lascívia. Então existem situações que de fato devem ser valorizadas e outras devem ser combatidas. E isso é Babilônia, é você viver dentro de Babilônia, você interagir com essas camadas, né, essas diferentes situações que podem ser vivenciadas dentro do contexto de um mesmo povo. Israel, né, Judá no caso, foi levado para lá e começou a ter que interagir dentro desse contexto e fazer boas escolhas e manter um padrão de comportamento e não se contaminar com aquilo que é prejudicial e valorizar aquilo que é bom. Então a igreja também na atualidade passa por esse desafio. Código de Hammurabi, como a gente viu aqui, né, é um avanço para essa sociedade dessa época, é algo que demonstra que eles de fato estavam conseguindo galgar posições de mais desenvolvimento social a partir, né, desses contextos aqui. No entanto, era dominada pelo paganismo. O paganismo era, de fato, muito estabelecido ali, um politeísmo, né? Então havia toda uma mitologia que tratava em relação à origem, tá certo, de todas as coisas. E nessa mitologia havia uma gama de deuses que, de acordo com essas mitologias, interagiam com todo o contexto da sociedade. Havia, por exemplo, desde antes, ainda no período dos Sumérios, as cidades-estados de Ur-Namur, de Erido, de Erech, de Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão, né? Então havia aquelas cidades-estados, cada uma delas com seu próprio patesse e com o lugal, que eram autoridades locais, uma religiosa, outra política. E aí você tinha, por exemplo, com essas autoridades religiosas, a promoção, o culto a determinados patronos locais. Então haviam deuses dessa cidade-estado que, quando dominava outra cidade-estado, estabelecendo sua autoridade sobre ela, tornava-se Deus também. O Deus também ascendia numa posição de maior superioridade. Foi assim que Marduk foi elevado acima do poder, acima de outras deidades antigas como Enlil, Anu. Então haviam outros deuses antigos dentro da mitologia babilônica, suméria, tá certo? E esses deuses vão então representando aquilo que acontece historicamente, aquilo que acontece politicamente, de acordo com a sociedade. Então, o deus local ascende ao poder, é derrubado, e tudo isso é espelhado numa mitologia, tá certo? Que vai falar acerca disso e que é, na verdade, uma representatividade do contexto histórico que está se desenvolvendo.
politeísmo. Então havia toda essa gama de deuses, cerimoniais, celebrações, mística, ligadas a esse esoterismo, ligadas à astrologia. A astrologia era extremamente importante e desenvolvida na Babilônia. Os babilônicos, de fato, eram grandes, pode-se dizer, grandes astrônomos, porque na época não havia ainda esse desenvolvimento científico, tá? Então havia muita observação, dessa observação já foi produzido algo que era muito importante. Então os calendários que surgem a partir dessas observações, dessa construção de conhecimento a partir dos babilônicos, sumérios babilônicos, assírios, mais sumérios babilônicos que contribuem com isso. Então eles de fato produziram conhecimento válido nessa área, só que esse conhecimento estava profundamente misturado com elementos esotéricos, tá? Então havia toda uma construção de um mapa astral que, por meio do qual acreditava-se que aqueles astros nos seus movimentos interferiam na vida das pessoas. Então aí surge aí toda a carga esotérica e mitológica dentro, misturada com essas observações da astrologia, tá? Então isso era muito importante dentro do contexto babilônico. Então sábios trabalhavam muito nessa área. No entanto, era dominada pelo paganismo, né, como dissemos, e pela imoralidade, paganismo e imoralidade. Por isso, é um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. É um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. O sistema babilônico, Babel ou Babilônia, expressa exatamente essa ideia dessa arrogância, essa soberba, tá certo? Essa irreverência diante de Deus. Dentro desse ambiente repleto de desafios culturais e morais, como Daniel e seus amigos deveriam viver, a presente lição nos permitirá compreender que a maneira como eles encaravam a cidade, mantendo-se fiéis aos princípios que aprenderam em Judá, desempenhou um papel fundamental na construção de um testemunho sólido ao longo de sua jornada no exílio, como eles se comportaram diante daquele contexto, daqueles desafios, os levou a obter vitória, que é exatamente o que é pretendido para os jovens da atualidade, que eles vão para o contexto babilônico sem medo, preparados para por Babilônia, mas se posicionarem até como influenciadores dentro dela, tá certo? Mas se não protegidos pelo menos da influência de Babilônia, que eles vão para dentro dela, crescer e se desenvolver e galgar altas posições sem ser contaminados por ela, vencendo os desafios dentro de Babilônia, superando Babilônia, tá certo? Mantendo autocontrole, autodomínio sobre a sua vida e se posicionando veementemente em contraste com aquilo que é reprovável dentro do contexto de Babilônia, ok? Então existem coisas importantes, coisas boas, tá certo? E existe aquilo que deve ser rejeitado, reprovado. E aí o jovem, tomando como exemplo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá certo? Daniel, Ananias, Azarias, tá certo? E esses jovens, né, que são tidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, observando o comportamento deles, observando a vitória que obtiveram, as decisões difíceis que tomaram, o posicionamento que tiveram que adotar, que muitas das vezes os expôs a risco, mas devido à sua fidelidade também atraiu para eles a proteção de Deus, a poderosa mão de Deus. Então, o jovem possa tomar isso como exemplo e também ver a atuação da poderosa mão de Deus, do braço de Deus em seu favor, lhe proporcionando, lhe abençoando de maneira tal que ele nem sequer podia imaginar. Assim foi a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego e também de Daniel. A chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Deportados para uma terra estranha. Os judeus foram deportados para o exílio babilônico em 3 levas,
605, 597 e 586. É até uma imagem que a gente tem aqui, ó. Primeira invasão, 605, está registrado em 2 de Reis 24, 1 e 2, 2 de Crônicas 36, 5 ao 7, também Jeremias 26. Eliaquim ou Jeoiaquim é levado para a Babilônia. Então você tem essa situação em que havia uma quebra de braço entre Egito e Babilônia. Israel, ao longo da sua história, sempre manteve proximidade maior e alianças importantes com o Egito, que é uma nação vizinha. Babilônia está longe de Israel, tá? Então, para se chegar na Babilônia, passava-se pela Síria primeiro, tá? Então, você tem uma proximidade muito maior do Egito. Israel sempre manteve aliança com o Egito. Inclusive, Salomão até se casa, né, com uma filha de Faraó. Recebe de dote algumas cidades importantes que eram controladas pelos egípcios dentro de Canaã, tá? Então, assim, devido a essa quebra de braço entre Egito e Babilônia, havia essa troca de reis do final do período dinástico de Judá. Então você vai ter essa troca de reis, tá? E isso isso é resultado da tentativa do estabelecimento de influência. Uma hora o Egito vem e coloca um rei no poder. Babilônica vem, afasta a influência do Egito, tira aquele rei e coloca outro. É um rei marionete, é um rei que está ali e que deve atender de uma forma subserviente ao seu dominador. É o que alguns dos reis não fazem e são então punidos por Babilônia. Rei Eliaquim, ou Jeoaquim, ou Jeoiaquim, é levado para a Babilônia. Daniel e seus amigos são levados para a capital do império. Daniel 1, 1 ao 7. Tesouros do templo são confiscados. Esses tesouros do templo que foram confiscados vão dar um trabalho terrível lá na frente. Então o inimigo, ele não imagina a encrenca quando ele começa a tentar mexer com as coisas de Deus. Como isso trará grande prejuízo. Então eles levam os tesouros da casa de Deus, tá certo? Colocam lá nos seus templos, diante, né, dos seus deuses. E quando que os utensílios da casa do Deus de Israel sejam trazidos e eles utilizem-os nos banquetes para tomar vinho, para fazer as suas perversidades, aquilo despertou a ira de Deus, tá certo? Contra aquele rei ímpio, e ele vê então uma mão que escrevia na parede e a mensagem era a mensagem estava com ela na ponta da língua agora: pesado foste e achado em falta, tá certo? Agora a terminologia: tekel parsim, mene tekel parsim, tá? E aí você vai ter a tradução onde pesado foste na balança e achado em falta. Então você tem aquela mão que escreve na parede e aquela escrita fica lá, ele não consegue lê-la. É chamado, aliás, alguém sugere que há na corte um sábio que serviu no tempo do pai dele, daquele rei, tá? E ele é chamado então à presença do rei, oferece presentes a ele, e esse sábio é Daniel. Daniel rejeita todos os presentes e interpreta a mensagem. E fala: hoje mesmo o Senhor te remove do teu posto, da tua situação. Ele não deve ter acreditado muito naquela mensagem, mas ficou surpreso da sabedoria e da coragem daquele sábio em interpretar aquela mensagem e não aceitar os presentes. E de fato aquele rei verá sua destruição naquele mesmo dia, naquele mesmo contexto. Os sírios, os persas, né? Então, Medo-persas, Ciro estava controlando, estava coordenando toda aquela ação. Então, os persas já estavam construindo ali toda uma estratégia para tomar de assalto Babilônia, né? Para destruí-los de uma forma que eles foram surpreendidos. Então, você tem aí todo esse contexto ligado também ao ministério de Daniel, ministério já idoso, já posterior. Daniel e seus amigos são levados para a capital do império.
E os tesouros do templo também. Segunda invasão, 597 a.C., está lá em 2 de Reis 24, 8 ao 16, 25 e 27 também. Segundo Crônicas 36, 9, 10 e Jeremias 22, 24. Rei Joaquim ou Jeconias, 1 de Crônicas 3, 16, também Mateus 1 e 12, é levado para a Babilônia. Rei Jeconias é levado para a Babilônia. A elite do reino de Judá é conduzida para a Babilônia, segundo de Reis 24, 14, 16. O profeta Ezequiel é levado ao cativeiro nessa ocasião, Ezequiel 1, 1 e 2. Então o profeta Ezequiel agora estará também profetizando, falando acerca da revelação da parte de Deus dentro do contexto de Babilônia. Terceira invasão, 586 a.C., segundo livro dos Reis, 25, 1 ao 12, Jeremias 27, também o 28, 39, 1 ao 4, 42, 1 ao 34. Os filhos do rei Metanias, rei Zedequias, são mortos diante de seus olhos são vazados e é levado para a Babilônia acorrentados. Aí você tem, quinto ponto, né? Segundo livro de Reis 25, 7. Segundo livro de Reis 25, 7. O templo é totalmente destruído. Cerca de 4.600 são levados para a Babilônia. Jeremias 52, 30. Aqui uma ilustração, né, da saída do povo aí de Jerusalém destruída, indo rumo ao cativeiro, percorrer mais de 2.000 quilômetros para chegar nas terras aí da Babilônia. Então você tem aqui contexto, né, de Israel, Canaã, então Judá, que é ao sul, Jerusalém, toda a peregrinação que não podia ser direto aqui, porque isso aqui é um tórrido deserto, tá? Um deserto inabitável, né, um deserto terrível. Então só alguns conhecem o caminho aí de oásis, um oásis aqui, outro ali, mas a rota natural era subir aqui, subir o Jordão, o Orontes e até o norte aqui, a fonte, né, de onde nasce o Tigre e o Eufrates, tá? Então aí percorrer aí toda a extensão do rio até chegar às cidades babilônicas, onde eles foram alojados aí. Tel Abib, por exemplo, está lá em Ezequiel 3,15. Então você tem aí os lugares onde eles se estabeleceram. E aqui um mapa mais aproximado mostrando Tel Abib, tá? Nippur, ok? Então temos aí essas cidades importantes que eram desse contexto e que demonstram para nós os lugares para onde foram levados os contingentes de Judá que deveriam, seguindo o conselho do profeta, se estabelecer, trabalhar, crescer, prosperar e viver em paz. Tá certo? Então aqui um pouco sobre esse contexto, né, do exílio. E aqui uma lista, né, enumerando aqui as situações posteriores à saída do povo para o cativeiro babilônico. Gedalias é nomeado governador, um tal de Ismael o mata, Joanã liberta os remanescentes e pede a Jeremias que consulte a Deus a resposta divina, voltem a Judá e se submetam à Babilônia. Joanã se nega a obedecer a Deus e se envolve ao Egito. Jeremias profetiza no Egito. Jeremias 43, 8 ao 13. Rejeição e soberba de Judá. Jeremias 44. Então você tem esses contextos aí, tá certo? Que são muito importantes para o entendimento aí desta lição, tá? Chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia, como eu estava lendo aqui, né? Então, o exílio babilônico em 3 levas, que eu deixei para vocês aí muito claro, né, demonstrado aí naquela imagem. No primeiro grupo estavam alguns israelitas de origem nobre, usando uma estratégia comum na antiguidade. O objetivo de Nabucodonosor era treiná-los para ocuparem posições importantes e servirem ao reino dos conquistadores, fazer essa ponte, né, entre o seu povo, principalmente, né, os contingentes populacionais judeus que estavam ali instalados, né, em Tel Abib, e manter sempre esse relacionamento pacífico, preparados também para serem porta-vozes da corte babilônica. A
Babilônia agora não era mais apenas uma cidade-estado que se levantou sobre as outras. Ele agora tem uma vasta extensão territorial e domina sobre povos extremamente diferentes deles mesmos. Então, por isso que a Medopécia estabelece o sistema das satrápias. Então, a satrápia era um sátrapa, era um representante da coroa que estava instalado em determinada cidade. Ele observava ali todo o contexto daquela cidade, daquele reino esse que havia sido subjugado pelos persas, né? Então o sátrapa estava ali observando toda aquela movimentação e relatando tudo ao poder central. Se houver ali algum vestígio de insurreição, então ele já vai fazer o relato disso para que sejam tomadas medidas cabíveis. Então o sátrapa vai recolher os impostos, vai dar o parecer da coroa sobre determinadas situações, vai vetar algumas situações, tá? Então ele estará ali com um poder representativo da coroa ali dentro daquela terra, tá certo? Para que eles conduzam suas situações sem afetar os interesses do Império Babilônico. Então você tem aí do Império Persa, Império Medo-Persa. Então você tem aí os chamados sátrapas, tá? Então as satrapias. Mas voltando aqui para o contexto, você tem Babilônia, o seu crescimento, e semelhantemente ao que os persas farão, os babilônicos também precisam ter essa representatividade. Por isso esses jovens da nobreza e por isso esse treinamento intenso para eles, para que eles pudessem então desenvolver as aptidões necessárias para estarem representando o Estado babilônico, né? Ou a coroa, o Império Babilônico. Veja só. Então aqui eu já li. Usando uma estratégia comum na antiguidade, o objetivo de Nabucodonosor era treiná-los para ocuparem posições importantes e servirem ao reino dos conquistadores. Dentre os requisitos, esses rapazes deveriam ser versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Deuteronômio 1:4. Em outras palavras, eles haviam de ser fisicamente saudáveis, esteticamente bonitos, intelectuais, inteligentes e também dotados de cultura geral e de sabedoria prática para a vida no palácio. Que lista de qualidades ele coloca aqui, né? Então você tem todo o desafio que é imposto na atualidade sobre aqueles que pretendem chegar a altas posições, tá? E que tem que vencer todas essas barreiras, as barreiras das exigências do sistema. Boa aparência, né? Então você vê, eles queriam não só que a pessoa fosse competente, mas queriam que a sua presença fosse agradável. Então, conforme eles vão ofertando algo que é tido como importante por todos, eles vão impondo também restrições. Eles colocam uma peneira, né, para que só passe aqueles que forem top de linha aprovado por eles. E é dentro desse contexto onde você verá muitas das vezes pessoas que não alcançam às vezes uma posição de destaque em determinado lugar, não é porque não tem competência, mas é porque diante de outras especificações ele não atende muitas das vezes não por sua culpa, mas por uma questão natural. Aquela pessoa determina que quer perto de si pessoas com tais aparências. Se ela não atender o requisito, mesmo ela tendo competência, ela não estará ali presente. Assim nós devemos entender esse sistema, né? Então esse sistema ele tem muito disso, tem muito esse tipo de comportamento, esse tipo de avaliação, esse tipo de preconceito. Então você tem um sistema com o qual o jovem interage na atualidade, que também é assim. A Babilônia de hoje também é assim, tá certo? Ela também é superficial, ela também olha para essas questões de características de beleza física, tá certo? Aquilo que é agradável, aquilo que é aprazível. Então muitas das vezes ela despreza alguém que tem competência real por alguém que tem talvez menos competência que aquele, mas tem aparência também, agrega também em aparência. Por quê? Porque a pessoa não só é uma força de trabalho, uma mão de obra, tá certo?
uma intelectualidade que possa trazer ali algum benefício, ela é vendida como mercadoria. Babilônia faz tudo virar mercadoria. É isso que você vai ver quando Babilônia cair lá em Apocalipse. O grande comércio da Babilônia, de pedras preciosas, de alimento, de coisas, especiarias, de coisas extraordinárias, e também de corpos e de vidas. Babilônia lucra com tudo, inclusive vendendo vidas, vendendo corpos, vendendo histórias, tá certo? Então, vende para nós uma história de vida feliz, que para você ser feliz você tem que ter tais comportamentos. Se comportando de uma forma ambivalente em relação à sexualidade, exercendo diversos tipos de possibilidades sexuais. Se você não adotar esse tipo de comportamento, você não é feliz. Babilônia está dizendo isso. Assim também essa questão dos jovens em relação às exigências que Babilônia faz, porque trata-os como mercadoria, trata-os como objeto e não como seres humanos, com um valor intrínseco, com uma importância inata e que tem inteligência e capacidade. Babilônia diz: não é suficiente, precisamos também de aparência. Queremos também que você seja um produto sensual, tá certo? Agradável aos olhos, que você também se venda dessa maneira. Aí os jovens, eles interagindo com esse mundo da atualidade que também tem esse comportamento, ele precisa se precaver para que ele não seja objetificado. É terrível, mas ele tem que tomar cuidado para que ele não seja objetificado, ele não seja tornado um objeto também, dentro desse consumo da Babilônia da atualidade. Então ele quer chegar em altas posições, mas a que preço? A que custo? Se vendendo, se traindo sua moral, traindo sua decência, traindo sua ética, suas tradições, jogando fora suas tradições para atender a demanda de Babilônia e assim chegar às posições mais relevantes, mais importantes, é um alerta a se fazer. Você tem limites, não é por qualquer preço que você vai se vender, não é por qualquer troca, não é por qualquer oferta. Pode vir a oferta que for, pode vir tentar colocar o preço que for. Você não pode negociar a sua salvação em prol de um benefício, em prol de um emprego, em prol de uma vantagem, em prol de uma amizade. Você não pode negociar a sua salvação. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, também Daniel, não negociaram fiéis e Deus honrou. Deus ele veio intervir na situação para que eles não fossem lesados e para que o nome do Senhor fosse glorificado através deles e a sua escolha fosse sustentada pela mão de Deus. Então é um desafio para nós na atualidade, diante de Babilônia, diante de seu comportamento, ser fiel até o fim. Veja só, o sofrimento do justo. O sofrimento do justo. A história de Daniel e seus amigos nos faz recordar que os justos podem passar por provações. O sofrimento é uma parte comum da experiência humana e não poupa aqueles que temem ao Senhor. No Novo Testamento, Paulo e Tiago expressam uma verdade em 5, 3 e o 4, né? Romanos 5 também, Romanos 5, versículos 3 e o 4, Tiago 12 e o 3. Vamos lá. Foi com fundamento nesse tipo de entendimento que Daniel e seus amigos não ousaram reclamar de Deus. Não buscavam a vingança ou a retaliação, mas procuraram ser canal de bênçãos para onde se encontravam. Embora novos, tinham a mente madura o suficiente para não adotarem uma postura de amargura e vitimismo. Então, diante com, diante dos quais eles tiveram que superar, mesmo isso não tirava a sua confiança em Deus, a sua fé. Eles não se tornaram pessoas vitimizadas, porque a vítima não tem nenhum controle sobre a situação da sua vida. A vítima está sob o domínio
de outra pessoa, que dita as regras. Eles não aceitaram esse comportamento, mesmo estando dentro daquele contexto difícil, o comportamento não foi de vítima. Eles se posicionaram e souberam superar as dificuldades e obtiveram grande êxito. Obtiveram grande êxito, com crescimento intelectual, crescimento dos valores, de modo até que certa vez foram lançados numa fornalha ardente, manter os seus valores, não se dobrar diante da estátua de ouro construída de Nabucodonosor. Tocaram lá os instrumentos, todos se curvaram e eles permaneceram em pé. Então você precisa saber qual é o momento de concordar e o momento de discordar. Quando quem está em jogo é a sua fidelidade para com Deus. Aí chega um momento em que é exigido de você um posicionamento de fidelidade para com Deus acima de quaisquer circunstâncias, estando pronto para o que vier, porque eles disseram para Nabucodonosor: acerca disso nós não temos que responder ao rei. Se o nosso Deus permitir que a gente seja jogado na fornalha, que seja, mas nós não vamos ser infiéis, nós vamos permanecer fiéis ao nome do Senhor, não adorando nenhum outro Deus. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Aquilo que Deus proporcionou a eles através daquele cativeiro. A capital imponente, Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, era uma cidade-estado rica e servia como um importante centro comercial entre o Oriente e o Ocidente. Os jovens principalmente ficaram admirados com a sua grandiosidade, a maior da época. Distante cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém, a suntuosa arquitetura babilônica muito jardins suspensos, aliás, né? A cidade era cercada de milhares de torres. A sua cultura, como a atual, era orientada a imagens e a estética. A cidade se fazia conhecer por seus luxuosos palácios reais e obras de arte, pátios e assim conhecidos como uma das sete maravilhas do mundo antigo. Era fácil alguém ser seduzido como ocorre com a mídia. Então, isso é verdadeiro. A pessoa está num ambiente grandioso, um ambiente suntuoso, um ambiente onde ele é exposto a algo muito extraordinário, e isso pode trazer sobre ele um nível de encantamento com tudo aquilo, que ele busque validar tudo aquilo que pertence àquela cultura, àquele povo, só pela perplexidade na qual ele se encontra, pelas obras e construções e beleza e cultura e arte e sofisticação. E por encontrar coisas boas em Babilônia, é muito arriscado que ele busque validar tudo, todos os comportamentos, todas as escolhas, todas as opções de Babilônia sejam igualmente importantes, tá certo? Sejam igualmente válidas. Aí você perde seu senso crítico, você perde a sua capacidade de análise e você começa a engolir qualquer coisa, engolir tudo. Então se mostra perplexo diante das situações e com isso se torna vulnerável, absorve tudo que dão para você sem fazer crítica. É um grande risco, um grande perigo. Então é exatamente aquilo que precisamos observar aqui. Eles não se deslumbravam, mesmo com todo aquele engrandecimento, aquele poder, aquele luxo, aquela imponência, eles não se deslumbraram com tudo aquilo, permaneceram fiéis ao seu Deus, mesmo diante daquele contexto. Não é que eles não valorizavam, mas eles não estavam deslumbrados com tudo aquilo. Toda a exuberância das obras arquitetônicas era uma forma de apresentar o poder do de coisas materiais e de suas realizações, lembrando a fundação original da cidade de Gênesis,
céu. Usando tijolos e além de não terem consultado ao Senhor, o propósito era a fama. Os homens usaram toda a inteligência que possuíam e a engenharia. Isso mesmo. Os homens usaram toda essa inteligência que possuíam para construir um edifício simplesmente para sua própria glória, em oposição a Deus. Essa é a ideia, a oposição que estão fazendo a Deus e a sua ordem. Deus já havia trazido para ele ordens importantes através do seu Santo Espírito, que interagia com o homem. Mas eles deram as costas e seguiram seus próprios propósitos e se envolveram num intento cujo qual não havia limites, devido a toda a interação que havia entre todos aqueles povos de diferentes origens, mas com uma só língua. É onde Deus vem intervir na situação, trazendo diferentes línguas. Com essas diferentes línguas você tem um atraso aí nessas obras malignas de unificação das forças do mundo para a sua destruição, para a sua autodestruição. Isso foi então retardado por muitos e muitos séculos. E aí você vê novamente Babilônia retomando esse projeto aqui na atualidade, né? Como as pessoas mesmo trazidos para esse contexto na qual isso será sanado lá em Babilônia, mesmo que as línguas sejam diferentes, está cada vez mais promovendo, estão cada vez mais promovendo essa reunificação, os povos unidos dentro de um mesmo agrupamento, cultura, contexto, religião, tá certo? Sendo reunificados aí dentro de um só contexto. A cultura pagã, os babilônicos atribuíam grande importância à sua religião. Acreditavam que os deuses governavam todos os aspectos da vida, desde os assuntos Marduk, seu principal deus, era considerado o patrono da Babilônia, uma das principais portas da Babilônia. Uma das principais portas da cidade era dedicada a Estar, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Havia um templo dedicado ao seu culto. A Bíblia apresenta a Babilônia por meio de suas características de idolatria e prostituição espiritual. Segue aqui alguns textos que ele cita, que ele faz recomendação. A atmosfera da cidade era impregnada pelo paganismo e politeísmo. Paganismo e politeísmo, ambas doenças das quais Israel está sendo liberto. Tá certo? O paganismo e o politeísmo. Símbolo de oposição aos valores divinos. Biblicamente, Babilônia é tanto lugar geográfico quanto representação de um sistema reprovável diante de Deus. E aqui, com essa frase que ele acaba de pronunciar sobre Babilônia como sistema político e Babilônia como representação desse espírito maligno diante de Deus, eu trago na sociedade do Brasil um material extraordinário, viu? Atos histórico e geográfico. Então você vai fundir esses dois recursos, né? Você tem aqui, por exemplo, na página 109, informações importantes acerca de Babilônia. Veja essa ilustração. Então está aqui uma ilustração tentativa, né, de demonstrar o que seria a Babilônia a partir das escavações que já foram sendo feitas. O zigurate ali bem no meio, que era a pirâmide deles, uma pirâmide escalonada, tá? Então o zigurate deles, o rio que atravessava, o rio Eufrates, né? Uma ponte sobre o rio, plantações, casas, né, dos nobres. Então você tem aí uma visão, tá certo? Uma ilustração sobre o que seria a Babilônia daquela época, né? A Babel daquela época. A Babilônia de Nabucodonosor, texto que eu quero ler aqui desse material, Atos Histórico e Geográfico da Bíblia. Veja o que nos diz o texto. Com cerca de 1012 hectares de extensão,
A Babilônia de Nabucodonosor era sem dúvida grande, era maior do que as cidades antigas de Alexandria, Antioquia e Constantinopla, porém menor do que Roma. O muro externo que a cercava, num perímetro de 27 quilômetros, era largo o suficiente para permitir o trânsito de carros, em sua se expandiu para a a ponte possuía plataformas de madeira que podiam ser recolhidas caso um inimigo atacasse. Muito bem, então podia se recolher aquela escada que foi construída, né? Da cerca era a do norte, dedicada à deusa Ishtar, construída originalmente com tijolos espalhados simples, com relevos de leões, dragões e touros. Posteriormente, Nabucodonosor revestiu a porta toda para tijolos. Muito bem. Nabucodonosor revestiu a porta toda com tijolos esmaltados de azul, com esses mesmos desenhos. Dessa porta estendia-se uma passagem, aqui, passagem de 920 metros de comprimento, que o rei percorria todos os anos na comemoração da Actu, Festival do Ano Novo. No Festival do Ano Novo, o rei fazia esse desfile, né, de modo a trazer essa representatividade da sua autoridade junto ao povo, né? Você tem aí também uma forma de aproximação entre a realeza, a monarquia e os governados, né, e o povo. A cidade também possuía templos grandiosos, o enorme zigurate de Etenenanque, o Exágila, templo de Marduk, deus oficial da Babilônia, sobre o qual ficavam 3 estátuas gigantescas de ouro pesando quase 150 toneladas, e pelo menos outros 35 templos, outros 53 templos, muitos deles com pináculos revestidos de ouro ou prata, fulgurantes com o sol. Muito bem, então você tem toda aqui os bens, tá certo, que eram acumulados por Babilônia, que eram empregados aí em toda a sua construção e sua arte. E tem então essa apresentação, né, da grandiosidade, de fato, a grandiosidade dessa cidade de Babilônia, essa construção extraordinária. E infelizmente, de tão grandiosa, levou o seu grande governante à loucura, tá certo? Ao de fato se posicionar com extrema arrogância diante de Deus. E Deus de fato lhe deu uma lição, e essa lição foi duramente, mas foi eficazmente aprendida. A cultura e o espírito da Babilônia. Primeiro, símbolo de oposição aos valores divinos. Biblicamente, Babilônia é tanto um lugar geográfico quanto a representação de um mistério reprovável diante de Deus. Muito bem. Você tem aí essa importante mensagem, né, a partir desse contexto aí de Babilônia, Daniel, seus amigos, tá certo? O convívio ali dentro daquele contexto. Ainda hoje, o espírito e cultura da Babilônia permeiam a sociedade, simbolizando rebelião, ideologias, paganismo e toda falsidade religiosa, bem como símbolo da degeneração moral, inversão de valores, depravação e materialismo. É isso mesmo, materialismo presente nos sistemas políticos, cultural, midiático e econômico. Político, cultural, midiático e econômico. Como está espalhado esse comportamento, esse viés? Esse viés está espalhado por todas as áreas. Não há área isenta desse tipo de influência. Não há área isenta desse tipo de atuação, esse tipo de influência. Até dentro da igreja
você encontra pessoas que se deixaram levar já por toda essa soberba, essa arrogância do espírito de Babilônia, e mesmo estando dentro de igreja, seu comportamento não é de acordo com o que é esperado de alguém que esteja dentro da igreja. A pessoa soberba, pessoa arrogante, pessoa que acha que é melhor do que todo mundo e que de fato se comporta dessa maneira, levando as pessoas muitas das vezes a pecar devido a perceberem, né, o seu tratamento, como trata aquele que tem mais de uma forma mais privilegiada, mais afetiva, e aquele que de quem ela não poderá obter bens, ela trata com desprezo, com descaso, tá certo? Então você tem esse tipo de pessoas que também estão no nosso meio e estão sendo alimentadas por esse tipo de espírito. A principal característica da cultura da Babilônia em todos os seus reflexos é a destruição da noção de uma verdade absoluta. Essa foi uma das táticas de Nabucodonosor, conforme sua religiosidade e visão de mundo. John Lennox, na obra Contra a Correnteza da CPAD, cita o fato de o monarca ter levado os utensílios do templo em Jerusalém para a casa do tesouro das suas divindades na Babilônia. Para os hebreus, os objetos de ouro espiritual feitos por artesãos que amavam a Deus e representavam uma relação do povo com o Senhor e apontavam para a sua santidade e glória. Contudo, ao serem transportados para a Babilônia, tais utensílios passaram a representar não somente uma conquista de guerra, um espólio, né, babilônico, espólio de guerra, dentre eles os utensílios do templo. Só que a coisa não é zoada dessa maneira. É isso que você vai perceber. Os símbolos projetados para indicar o único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra, foram postos no mesmo nível de símbolos de culto de outros deuses. Foi nivelado, que é exatamente o que Babilônia e a cultura da atualidade, o espírito de Babilônia que atua na atualidade, pretendem fazer. Você é a mesma coisa de qualquer um. Jesus Cristo é a mesma coisa que Buda, Jesus Cristo é a mesma coisa que Hare Krishna, Jesus Cristo é a mesma coisa que Lenin, estão tudo no mesmo patamar ali. Platão, Sócrates, são sábios, são condutores aí de uma mensagem, uma parte da verdade. Então, nivelar todo mundo nesse sentido e fazer com que você perca essa noção de que Cristo é um único Salvador. Há um caminho para Deus, chamado Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, que você tenha cada vez mais isso sendo apagado e substituído por esse sincretismo, tá certo? Esse ecumenismo que é proposto aí em relação a esses outros deuses que são trazidos para lá pelos povos levados em cativeiro. Então é sugerida essa forma de ecumenismo entre essas diferentes expressões de fé, tá? Então Israel vai se posicionar antagonicamente a isso, não vai aceitar. De fato é o comportamento que é esperado da parte de Deus, tá certo, em relação ao seu povo. A religião que conduz à imoralidade. As falsas religiões, ao perverterem a verdade, são capazes de destruir valores, conduzindo seus adeptos ou seguidores a um estilo de vida depravado. Essa verdade levou o apóstolo Pedro a advertir os cristãos sobre os perigos dos falsos ensinamentos baseados em heresias, heresias de perdição, que levam à imoralidade e a outros desvios de conduta. 2 de Pedro 2, 13 e 14. Atualmente é possível perceber a volta do paganismo em novas roupagens, mais modernas e descoladas, ganhando espaço em filmes, séries, desenhos e jogos. É preciso cuidado com o conteúdo que você consome, pois as nuances desses falsos deuses antigos continuam presentes no mundo de hoje. E aí cabe o que? A avaliação, a análise. Se você é jovem, analise bem para não colocar nada mal diante dos seus olhos, como disse Davi. E se você é pai, se você é mãe, se você é responsável, analise a qualidade daquilo que está sendo assistido, para que você possa expor para a pessoa de uma forma tranquila, de uma forma precisa,
qual é o padrão de Deus, quais são as exigências de Deus, em que isso fere a santidade de Deus, tá certo? Então tudo isso tem que ser dito de uma forma muito clara para que a pessoa possa se conduzir bem dentro desse contexto de Babilônia, sem beber dessa contaminação e sem se contaminando com isso, perder a santificação, perder um comportamento que agrada a Deus de santificação. Então é necessário essa luta, é necessário esse embate, é necessário essa dedicação. Da mesma forma como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego se dedicaram no seu comportamento de santificação, no seu comportamento de dedicação a Deus, pagando um alto preço. Daniel, lançado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançados na fornalha de fogo ardente. Pague o preço que for necessário for, mas glorifique a Deus através da sua vida e através de seus comportamentos, através de suas escolhas, nos lugares onde você está, tá certo? Que Deus seja glorificado através de você. Caminhando já para o final, olha só o que temos aqui, ó. O 4, vivendo e testemunhando na Babilônia. Uma cidade para se testemunhar. Pronto, é um desafio. O que é Babilônia? Babilônia é um desafio. O que é essa empresa? Essa empresa, para onde você está indo trabalhar, é um desafio. Ah, mas só tem não crente lá, e zombam, e xingam, e desprezam, e se comportam de uma forma desrespeitosa. Tudo bem, você vai vencê-los. Você vai vencê-los. Eles vão chegar a um ponto, a um momento que a sua Maria vai se transformar em respeito, porque você estando ali no meio deles e tendo um comportamento de acordo com a fé cristã, com a ética cristã, mantendo-se firme na sua opção, na sua escolha, eles vão ser quebrados, a resistência deles será quebrada, que eles vão precisar. E quando precisarem, vão rogar a você: ore por mim, ore pelo meu filho, ore pela minha filha, ore pela minha esposa, ore pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha casa. E vai encontrar em você esta pessoa de oração, vai encontrar em você essa pessoa de fé, que crê em Deus e que vive por fé. E aí a sua resistência quebrou Babilônia. A sua resistência quebrou esse espírito maligno na sua atuação. Foi derrotado e Cristo foi vencedor na sua vida. Tá certo? Então isso que é importante. Uma cidade para se testemunhar. Por qual razão Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade dentro de uma cidade estrangeira? Porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles. Eles viveram dentro da Babilônia e não deixaram a Babilônia viver dentro deles, fazer morada e transformar a vida deles. Os judeus deveriam viver na terra para onde seriam transportados. Eles deveriam se buscar a paz, a prosperidade da cidade. Deus estava dizendo que enquanto estivessem exilados, teriam uma vida e produtiva. Foram instruídos a dar bom testemunho e a contribuírem para o bem de toda a sociedade, não somente do seu próprio povo. Contribuírem para quem? Para todos. O crente deve agir dessa maneira. O cristão, o jovem, a jovem deve agir também desse modo. Ele vai crescer e se desenvolver não só para ser um bem para a igreja. Ele vai crescer e se desenvolver para ser uma peça importante dentro da sociedade. Certo? Alguém relevante, alguém importante, alguém que faz algo que seja louvado e que o nome do Senhor seja glorificado. Um professor que deu uma aula excelente, um médico que deu um atendimento excelente, de modo que veio trazer a cura, tá certo? Um engenheiro que realiza uma obra de excelência e a pessoa olha e busca saber quem é e descobre que essa pessoa é crente na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao nome de Deus, através de um trabalho que é bênção para você, para a igreja e para todos dentro da sociedade. Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. É isso que vai impactar a sociedade. Não é gritar, nem pular, nem rodar, mas é um comportamento de acordo com o padrão ético cristão. E isso tendo um resultado benéfico para toda a sociedade, vai impactar a sociedade.
Enquanto lugar geográfico, Babilônia é uma cidade que representa a vida do cristão na sociedade. Vivemos em um mundo caído, dominado pelo pecado. Ainda assim, somos chamados a ter uma presença santa, fiel e abençoadora. A igreja eleita do Senhor também está na Babilônia, 1 de Pedro 5,13, sem se deixar ser dominada por ela. Afinal, embora o discípulo de Cristo tenha a cidadania celestial, Filipenses 3,2, vivemos como forasteiros nessa terra, 1 de Pedro 2,11. Faz parte da responsabilidade do cristão zelar pelo desenvolvimento social como sal da terra e luz do mundo. E por isso, exatamente, Gênesis 1:26. Pois Cristo é soberano sobre toda a criação. Cristo é soberano sobre toda a criação. Então Cristo seja glorificado, seja demonstrado através do seu comportamento, porque ele reina sobre tudo e reina sobre você, e através de você reina sobre o mundo, tá certo? Então você tem aí toda essa situação. Conclusão. Finalizando aqui então esta importante lição número 2 dos jovens. Os jovens hebreus tinham conhecimento da maneira como deveriam se portar no exílio. Em vez de buscar rebelião e vingança contra os captores, eles deviam viver normalmente na cidade, buscando a sua paz e prosperidade. Como aqueles jovens, vivemos exilados em um mundo que, embora tenha sido criado por Deus, está sujeito aos efeitos do pecado. Assim como Daniel e seus amigos, somos chamados a viver neste mundo, dando testemunho, viver neste mundo, dando testemunho do nosso compromisso com, mesmo quando confrontados, com e pressões externas, confrontados com dilemas morais e pressões externas. Então você tem aí o poderoso testemunho que o cristão deve dar a partir do seu referencial, contrastando com o mundo que está à sua volta, ficando firme, sem tentar impor por violência, tá certo? Ou com soberba, ou com agressividade, mas demonstrar de uma forma muito clara para o mundo que está à sua volta os valores que ele abraça e como isso traz benefícios para a sua vida e para a vida daqueles que estão dentro do contexto, tá certo? Dentro do âmbito de sua atuação. Jeremias já havia dito: vão para lá, se estabeleçam, vivam em paz, prosperem, cresçam, tá certo? E vivam em paz com as pessoas que estão lá. Assim também hoje. Jeremias, a voz dele ecoa para a atualidade. Viva em paz dentro desse contexto de Babilônia da atualidade. Cresça, se desenvolva, prospere e glorifique a Cristo no meio de Babilônia, tá certo? Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a sua presença comigo até a conclusão dessa aula. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Já passamos de 4.080 inscritos. E com a sua inscrição, com o seu apoio, com o seu compartilhamento, compartilhe esse vídeo também e o canal, nós vamos chegar muito mais longe. Que Deus continue te abençoando e que essa aula seja excelente. Que Deus possa te usar poderosamente para falar aos corações e possa instruí-los a servir a Deus no meio desse contexto de Babilônia. Muito obrigado, fique com Deus.